Imagine entrar numa casa no meio do frio cortante, lá fora tudo congelando, o vento atravessando o deserto como se quisesse arrancar a pele. E ainda assim, por dentro, o ar estar morno, estável, vivo, sem aquecedor ligado, sem ar-condicionado escondido em algum canto, sem conta de luz chegando no fim do mês. Para lembrar que existir dentro de 4 paredes custa caro. Agora imagina descobrir que esse tipo de casa já existe há décadas e que mesmo funcionando, continua sendo tratada como algo que quase não deveria existir. A pergunta não é só como ela funciona. A pergunta que realmente incomoda é outra. Por que um modelo de casa, capaz de reduzir praticamente a zero a dependência das contas, foi empurrado para a margem? Tudo começa com uma ideia que, à primeira vista, parece absurda demais para dar certo. Pegar aquilo que o mundo chama de lixo, pneus usados, latas, garrafas, terra compactada a menos e transformar isso em abrigo. Não como protesto artístico, não como experiência excêntrica de fim de semana, mas como arquitetura séria, pensada para enfrentar calor, frio, seca, vento e o peso real da vida cotidiana. Era o tipo de proposta que fazia muita gente rir, antes mesmo de ouvir a explicação completa. Só que o problema das grandes ideias é esse: quando elas funcionam, deixam de ser curiosidade e passam a ser ameaça. A lógica por trás dessas casas é quase irritantemente simples. Em vez de depender de máquinas para corrigir a temperatura o tempo inteiro, elas usam a própria massa da construção para fazer esse trabalho. Paredes espessas pesadas, carregadas com terra comprimida, absorvem calor ao longo do dia e devolvem esse calor lentamente quando a noite chega. O vidro voltado para a direção certa deixa o sol entrar no inverno, a cobertura bloqueia o excesso no verão. Não é truque. Não é milagre. É física aplicada com paciência. É construir entendendo o lugar, o clima e o comportamento da matéria, em vez de brigar contra tudo isso com aparelhos que queimam energia sem parar. Mas a parte mais fascinante é que o objetivo nunca foi apenas aquecer ou resfriar. A ambição era maior: criar uma casa que se comportasse quase como um organismo autônomo, um espaço capaz de captar água da chuva, reaproveitar parte dessa água mais de uma vez, produzir uma parcela dos alimentos e operar com uma demanda energética tão baixa que um sistema solar relativamente modesto bastasse para manter o essencial funcionando. Em outras palavras, não se tratava só de construir paredes, tratava-se de redesenhar a relação entre moradia e dependência. É aí que a história deixa de ser apenas sobre arquitetura e começa a cutucar interesses muito mais profundos, porque uma casa convencional não termina quando a obra acaba. Na verdade, ela começa a cobra energia, cobra gás, cobra água, cobra manutenção constante de sistemas que envelhecem, quebram, exigem troca, assistência, peças, inspeções. Ela entra numa cadeia de consumo que se prolonga por décadas. Já uma casa pensada para reduzir isso ao mínimo muda a lógica do jogo. Em vez de ser uma estrutura permanentemente conectada a despesas recorrentes, ela tenta concentrar o custo principal no momento da construção. Depois disso, a ideia é que o próprio projeto trabalhe por você. E poucas coisas assustam mais um sistema consolidado do que algo que reduz a necessidade de continuar pagando indefinidamente. Claro, ninguém precisa inventar conspiração barata para entender o tamanho da resistência. Basta olhar para o modo como o setor da construção costuma funcionar. Códigos, normas, listas de materiais aprovados, métodos já aceitos pelas seguradoras, pelas prefeituras, pelos bancos, pelos engenheiros que não querem arriscar, a licença assinando algo fora do padrão. Tudo isso forma uma muralha invisível. E muralhas invisíveis são perigosas, justamente porque parecem neutras.
Elas N. O dissem. Isso foi proibido porque ameaça um modelo econômico. Elas dizem isso não está previsto, isso não segue o procedimento, isso não consta na lista, isso exige aprovação especial. Na prática, o efeito é parecido. O que foge do script quase nunca entra no palco principal. Essas casas de pneus preenchidos com terra, frequentemente associadas ao deserto do Novo México, viraram um símbolo desse choque. Não porque sejam perfeitas. Nenhuma solução é, mas porque provaram, em casos reais, algo que muita gente preferia manter no campo da fantasia. Uma residência pode ser desenhada para depender muito menos da infraestrutura tradicional. Pode manter conforto térmico usando sol, massa térmica e geometria. Pode captar água onde a chuva é escassa, se houver planejamento. Pode aproveitar águas cinzas com inteligência. Pode usar energia solar não como acessório verde de marketing, mas como parte de uma lógica integrada. E pode fazer tudo isso em lugares considerados hostis. O que torna essa história tão intrigante é o contraste entre desempenho e aceitação. Se uma ideia fracassa, o mundo a esquece. Se ela funciona mal virá nota de rodapé, mas quando funciona bem, e mesmo assim continua barrada, nasce uma tensão impossível de ignorar. Aí o debate deixa de ser técnico e fica político, econômico, cultural. Quem decide o que é uma casa legítima? Quem define quais materiais podem carregar dignidade, segurança e valor? Por que concreto, aço, madeira industrializada e sistemas mecânicos recebem o selo de normalidade, enquanto soluções alternativas precisam implorar por exceção? Existe também um desconforto mais profundo, quase emocional. Essas construções mexem com a narrativa moderna de conforto. Durante muito tempo, venderam a ideia de que viver bem significa apertar botões. Se esquentou, resfrie. Se esfriou, aqueça. Se faltou água, puxe de longe. Se o alimento vem de muito distante, problema nenhum. Se a conta subiu, pague e siga. A casa virou uma concha passiva, incapaz de colaborar com a vida que abriga. Ela não pensa, não responde, não participa, apenas consome. Quando aparece um modelo que tenta inverter essa lógica, muita gente enxerga liberdade, outra parte enxerga afronta. E há, sem dúvida, uma questão estética e simbólica. Casas fora do padrão assustam. Pneus enterrados em paredes não combinam com a imagem limpa e domesticada que o mercado imobiliário aprendeu a vender. O imaginário de status não foi treinado para admirar autonomia, foi treinado para admirar acabamento, metragem, bairro e aparência de riqueza. Muita gente toparia pagar décadas de contas por uma casa convencional, antes de considerar morar num espaço que, embora eficiente, ainda carrega o estigma de parecer alternativo demais. Isso pesa mais do que muitos admitem. Às vezes, a rejeição não vem da ciência, vem do preconceito disfarçado de bom gosto. Mesmo assim, os exemplos continuaram aparecendo. Casas ocupadas por anos em regiões frias, mantendo temperaturas internas surpreendentemente estáveis. Moradores relatando despesas mínimas. Estufas internas produzindo vida onde o lado de fora parecia morto. Sistemas simples, resolvendo problemas que, em construções comuns, dependem de uma sequência cara de equipamentos. E quanto mais casos se acumulavam, mais moda. Ficava a mesma pergunta. Se isso funciona, por que continua tão difícil legalizar, financiar e replicar em larga escala? A resposta talvez esteja justamente na combinação das palavras larga escala. Uma invenção diferente pode ser tolerada enquanto for exótica, rara, periférica. O problema começa quando ela sugere um caminho reproduzível, porque aí ela não é mais curiosidade, é precedente. E precedentes mudam o mercado. Formação profissional, legislação,
cadeias de suprimento, hábitos de consumo e, principalmente, expectativas, o dia em que um número grande de pessoas passar a perguntar por que precisa pagar tanto para aquecer, resfriar e abastecer uma casa que poderia ter sido desenhada de outro modo. Muita coisa começa a ranger. Mas talvez o ponto mais poderoso dessa história seja outro. Ela revela que o futuro da moradia pode estar menos ligado a invenções mirabolantes e mais ligado à coragem de reaprender princípios antigos. Observar o sol, entender a terra usar massa térmica, tratar água como recurso precioso, construir para o clima real, não para um catálogo genérico. Há algo quase humilhante nisso, porque desmonta a fantasia de que toda solução valiosa precisa vir embrulhada em alta tecnologia, sensores e promessas sofisticadas. Às vezes, a resposta é menos glamourosa. Talvez tenhamos complicado demais algo que poderia ser mais inteligente, mais simples e mais duradouro. Isso não significa romantizar tudo. Construções assim exigem trabalho pesado, adaptação a contextos locais, conhecimento específico e, em muitos casos, uma disposição que nem todo mundo tem para sair do caminho mais aceito. Também existem desafios de regulamentação, financiamento, mão de obra treinada e percepção pública. Só que reconhecer os obstáculos não apaga a força da ideia. Pelo contrário, mostra o quanto ela resistiu, mesmo sem receber o tapete vermelho que tantas soluções piores recebem automaticamente. No fim, o que deixa essa casa proibida? Em boa parte da América, não é apenas o material, nem apenas os CIEs, nem apenas o medo institucional. É o que ela simboliza. Ela lembra que a moradia poderia ter sido pensada de forma menos dependente, menos cara ao longo da vida, menos refém de sistemas externos. Ela expõe que parte do que tratamos como inevitável talvez seja, na verdade, costume. E costume, quando lucra, costuma se disfarçar de lei natural. Talvez seja por isso que essa história continua tão magnética. Porque não fala só de pneus, terra e vidro. Fala sobre controle, sobre quem ganha quando uma casa precisa de tudo o tempo inteiro. Sobre quem perde quando alguém prova que existe outro caminho. E, acima de tudo, fala sobre uma verdade difícil de engolir. Às vezes, o que é empurrado para fora do padrão não é aquilo que falhou, é justamente aquilo que funcionou bem demais no lugar errado, diante das pessoas erradas na hora errada. Então, quando alguém pergunta por que essa casa é proibida em tantos lugares, a resposta curta seria dizer que ela desafia normas. Mas a resposta honesta é mais desconfortável. Ela desafia dependências, desafia hábitos, desafia negócios inteiros montados em cima da ideia de que morar é assinar uma sequência eterna de boletos. E uma casa que sugere o contrário, uma casa que aquece, refresca, reaproveita, economiza e continua de pé sem pedir permissão todo mês. Não é só uma construção, é uma provocação concreta. E provocações concretas são muito mais perigosas do que teorias. Porque teoria se discute. Ideia se ridiculariza. Mas uma casa aquecida no frio, com contas perto de zero e décadas de existência, essa não dá para fingir que é imaginação. Essa obriga todo mundo a encarar a pergunta: que realmente importa se já sabemos que é possível? Quanto tempo mais vamos fingir que não é?